deixar uma palavra, um devocional, ouvindo o que o Espírito Santo diz. Hebreus 7, capítulo 7, versículo do 1 ao 2 diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Aqui nós vemos Melquisedeque exercendo liderança no âmbito físico, no âmbito espiritual. Nós vemos Melquisedeque no âmbito físico como rei de Salém, governando um povo, liderando um povo, e nós vemos ele como um líder no âmbito espiritual, como sacerdote de Deus, alguém que servia a Deus, como alguém que era exemplo para o povo do que era servir a Deus, o que era liderar, né, o povo a Deus. E essa palavra nos remete também muito àquilo que o Senhor coloca em nossas vidas como promessa, como propósito, que é herdarmos a eternidade, sermos filhos de Deus nessa terra e herdarmos a vida eterna como filhos, e também o chamado, né, dentro dos 5 ministérios. E muitas vezes nós não acreditamos nisso, nós não acreditamos por falta de fé, por não termos determinadas evidências apalpáveis, né, nas nossas mãos, aos nossos olhos, para nos impulsionar a crer. Mas esse ministério, o sacerdócio, o pastoral, o profético, o evangelístico, o mestre, o apostólico, ele é exercido primeiro pela fé. Nós precisamos primeiro ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer sobre as nossas vidas, sobre o nosso respeito, para que aí sim a gente possa se mover, né? Crendo nessa palavra. E no Salmos 110, versículo 4, diz assim: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse salmo tem o título de O Reino e o Sacerdócio do Messias. E é muito louco porque essa palavra ela remete ao Salmo 139 também, que diz que todos os nossos dias já estavam escritos no livro da vida. Então tudo isso aponta para que nós venhamos ter fé, ainda que nós não vejamos, ainda que nós não venhamos ouvir de homens, que nós temos uma determinada chamada, nós precisamos entender que Deus primeiro ele fala através do Espírito Santo, no secreto, no nosso reservado, né, com a gente sobre isso, sobre o propósito, sobre o que ele tem para as nossas vidas, né? Esse salmo apontava para o Messias e depois de muitos anos Jesus viria e sucederia, né, como sacerdote do povo de Israel, não só como o sacerdote ali de Salém, mas como o sacerdote do povo de Israel, o sacerdote do mundo, o sumo sacerdote. E a diferença do pastoral de Jesus para de Melquisedeque é que o sacerdócio de Jesus ele é eterno. Ele é eterno. Ele é eterno na eternidade. Ele é temporário aqui nessa terra, porque um dia tudo isso daqui acabará e nós vamos herdar a Nova Jerusalém, né? Onde não haverá pranto, onde não haverá choro, onde não haverá dor. E ali nós vamos governar junto com Cristo, junto com Deus Pai, junto com o Espírito Santo, nosso Consolador. Amém? Então eu queria deixar essa palavra de fé, de esperança para o seu chamado. Entenda que antes de você desejar ouvir Deus falar através de pessoas que você foi chamado para determinada coisa dentro dos 5 ministérios, entenda que é muito mais importante você ouvir isso do Espírito Santo. Ainda que nada exista ao seu olhar, ainda que nada aponte para esse determinado chamado que o Espírito Santo pode vir falar para você, que você não está conseguindo ver ou que você ainda não enxerga, mas se o Espírito Santo falar, creia, porque lá no Salmo 110, 4, como nós lemos, o Espírito Santo, através do salmista, já anunciava o pastoral, o sacerdócio de Jesus, né? E depois de muitos anos nós vemos isso em Hebreus, como nós lemos, né? Em Hebreus 7 fala muito sobre o sacerdócio de Jesus através do reconhecimento daquele sacerdote chamado Melquisedeque. Amém? Então creia nas promessas de Deus para a sua vida. Deus abençoe.